Bom, gente, dando continuidade à sessão técnica 1, agora nós temos o trabalho do Jonathan da Silva, cujo título é Processo de dobramento a frio de chapas finas metálicas, análise por elementos finitos, experimentos e modelo matemático para compensação do retorno elástico. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer primeiramente a oportunidade de apresentar aí o trabalho. Esse trabalho ele é o processo de dobramento a frio de chapas finas metálicas, uma análise por meio de elementos finitos, experimentos e a proposta de um modelo matemático para compensação do retorno elástico. Meu orientador é o professor Dr. Sérgio Henrique Evangelista, e esse trabalho ele trata de uma das variações das operações aí do processo de conformação mecânica, né? E, de forma geral, ele consiste em deformar o material por meio de aplicação de esforços externos. Dentre essas formas de aplicação está presente o dobramento, então ele é uma das maneiras aí de conformação mecânica, e dentre as diversas formas de dobramento, né, o dobramento que é utilizado nesse trabalho é o dobramento em V, bastante presente tanto nas literaturas quanto nas aplicações industriais. E o problema que é tratado nesse trabalho consiste na busca, né, de minimizar os impactos do retorno elástico, que é um fenômeno presente na operação de dobramento, que consiste em esse material, após o momento do alívio da carga aplicada na chapa, ele tender a voltar, a retornar parcialmente à sua condição inicial. O trabalho tende a minimizar os impactos deste fenômeno. Então, como objetivo geral desse trabalho, né, ele é voltado às análises de elementos finitos do processo de dobramento a frio de chapas finas de alumínio, realização de experimentos e proposta de um modelo matemático para compensar esse retorno elástico. Ele passa aí por uma proposta em alteração, né, das geometrias de matriz e punção, com o objetivo de minimizar esses impactos, realizar medições tridimensionais de forma a comparar esses resultados encontrados, construir efetivamente matrizes alteradas a partir da análise do estudo e comparar novamente essas medições, né, de forma a verificar a eficiência das alterações propostas no trabalho. Com materiais e métodos desse trabalho foi utilizado o alumínio PQA 255T3, né, também conhecido como 2024, é um material muito utilizado na indústria aeronáutica, e as amostras utilizadas foram chapas de espessura de 0,4 milímetros. Então, foi feito, no primeiro momento, uma caracterização mecânica do material, então foram preparados corpos de prova, né, para uma posterior análise de tração, do qual foi possível gerar uma característica do comportamento mecânico do material. Posteriormente, foi feita a construção de conjuntos de matriz e punções, então, no primeiro momento, punção com raio de 1 milímetro, e depois uma punção com raio de 5,5 milímetros, ambos com ângulo de 90 graus. E uma matriz com abertura também de 90 graus. A escolha por esses valores de raios de punção foram baseadas em materiais presentes na literatura, ao qual autores trabalhavam, alguns variando força, outros variando velocidade, e alguns autores variando os raios de dobramento. Então, a opção escolhida para esse momento foi a variação dos raios. Posteriormente à construção das punções foi feita uma medição tanto tridimensional e também por escaneamento 3D para fazer a comparação da geometria das matrizes, né, da matriz dos punções, para verificar a sua possível influência no comportamento final. A operação foi feita por meio de dobramento, utilizando dobradeiras, e a análise numérica do trabalho foi desenvolvida utilizando o software Abacus. Esse software foi obtido em parceria com o DEMA, da UFSCar, então também seguindo o que as referenciais teóricas nos trazem, foi feita a caracterização da análise numérica. Então, os corpos de prova para o ensaio foram corpos modelados com 150 milímetros por 20 de largura, todos eles na chapa de 0,4 milímetros de espessura. Nos ensaios, matriz e punção definidos como corpos rígidos, para que eles não apresentassem influência no comportamento. Por questão de simplificação, a análise numérica foi feita por meio de uma simplificação em 2D. Foi aplicado também a análise de simetria. Foi escolhido também estado plano de deformação e foi utilizado um coeficiente de atrito de 0,2, também encontrado em alguns trabalhos. A malha escolhida foi dividida em 6 elementos por espessura, então a chapa de 0,4 foi redividida em 6 elementos, e 60 elementos no comprimento, considerando isso metade do corpo, um total de 360 elementos por metade.
O elemento escolhido foi o elemento CPE4, né? Ele é formado por 4 nós, e literaturas sugerem que para esse modelo de trabalho é bem indicado para conformação em estado plano de deformação, e a análise numérica foi separada em duas partes. A primeira parte, a carga de dobramento, foi utilizado o modelo implícito do software na parte da simulação, matriz considerada de forma engastada e o deslocamento do punção somente no eixo Y, para não ter influência de outros movimentos. O tempo de avanço foi de 15 segundos, que é o mesmo tempo utilizado no experimento. E foi separado também o momento do alívio da carga, né? Então, esse alívio foi também desenvolvido pelo modelo implícito, também disponível na literatura, e as outras condições parecidas, matriz engastada, deslocamento do punção somente no eixo Y, na direção do alívio, porém um tempo menor, aí, um tempo de alívio de 3 3 segundos. minutos. Como resultados preliminares, foram feitos a operação de dobra em 3 corpos de prova por raio. Os dados que serão mostrados a seguir são a partir da média desses valores. Então, é possível verificar a chapa dobrada com raio de 1 milímetro e a chapa dobrada com punção de 5,5. O software também forneceu para a gente comportamento de tensão e deformação para cada um desses ensaios, onde é possível verificar na imagem. E, dessa forma, é possível fazer uma comparação entre os valores encontrados de forma teórica, a partir de equações disponíveis na literatura, experimentais e por meio de elementos finitos, que é mostrado na tabela. Com base nesses dados, foi possível calcular os erros embutidos no processo, no qual, no raio de 1 milímetro, foi encontrada uma relação de 2,95% de erro, comparando equações teóricas e experimento, e comparando experimento e análise finita, cálculos e elementos finitos, um erro de 4,85. O valor que chamou a atenção foi para o raio de 5,5 milímetros, que em relação às equações e o experimento deu uma diferença de 20%, e comparando com a análise numérica deu um erro em módulo de 8,22. Com base nesses valores, foi proposto uma alteração nas matrizes, na parte numérica, para a gente poder verificar se o efeito do retorno elástico a gente conseguiria chegar no resultado de ângulo esperado. Então, foi feita uma proposta de alteração do ângulo de uma matriz de 90 graus para 84 graus. Então, dessa forma, a partir do equacionamento dos dados obtidos, foi possível fazer a operação de dobra na matriz de 84 graus e, posteriormente ao seu retorno elástico, ela atingiu os 90 graus, que é o objetivo. Isso para o raio de 5,5. Como conclusão, foi possível verificar a necessidade desse assunto na indústria, da compensação desse retorno elástico, necessidade da comparação das ferramentas numéricas, experimentais e os cálculos, e uma das propostas de compensação do retorno elástico apresentou resultado satisfatório nas análises, o que mostra que os objetivos propostos até o momento foram parcialmente atingidos, que é propor uma alteração eficiente. E como próximos passos, a ideia é conseguir extrapolar esses resultados para outros valores de ângulo, de raio, e de forma a construir mais uma matriz e punção e verificar efetivamente, de forma experimental, a eficiência desse resultado. Aqui algumas referências utilizadas na apresentação e meu agradecimento a todos os presentes. Muito obrigado, excelente trabalho. Temos uma pergunta do professor Armando. Ele disse: muito bom, Jonathan. Seu modelo contempla o encruamento? E seria possível embutir também a recristalização para o caso de metais de baixo ponto de fusão, por exemplo? Nesse caso, pela análise numérica, os cálculos teóricos, no primeiro preliminar que a gente encontrou, não contempla, a princípio, e a gente não estudou essa possibilidade de verificar o embutimento do dado solicitado ainda. Outra coisa que nós levamos em desenvolvimento é verificar a alteração, das hipóteses simplificadoras para a gente poder contemplar mais cenários. Bom, Jonathan, caso surgir alguma outra pergunta no chat, eu envio para você por e-mail, ok? Queria te agradecer de novo pela apresentação e pelo seu trabalho. Muito obrigado.